Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de João, mas antes da gente começar o vídeo, deixa seu like, tá bom? Porque ajuda muito para o desenvolvimento do canal. Se inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Aí aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, beleza? Também vou estar deixando o arroba do meu TikTok e do meu Instagram aqui na tela e também no box de informações. Bom, antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração? Então vamos lá, feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Peço que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, meu Deus. Que o Senhor possa estar se fazendo presente do começo ao fim desse estudo. Peço que o Senhor possa estar indo visitar cada pessoa que está assistindo esse vídeo e abençoando a vida dessas pessoas, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, o estudo de hoje é do capítulo 4, então já pega a sua Bíblia para a gente ler juntos, tá bom? Vamos começar lendo A Mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como se, sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E então, quando Jesus ouviu falar que os fariseus estavam ouvindo que Jesus fazia discípulos e também batizava as pessoas, ele saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. Mas olhe bem o que fala aqui na palavra de Deus, no versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, então quem batizava eram os seus discípulos. Porém, Jesus saiu da Judeia e voltou, ele retornou para a Galileia. Então, quando Jesus chegou à cidade chamada Sicar, essa cidade era samaritana, e Jesus estava cansado, então ele se assentou ali perto de uma fonte. Lembrando que essa fonte que Jesus se assentou perto era de Jacó. Na Bíblia fala, ó, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, e Jesus estava cansado, e então se assentou ali perto da fonte. E então chegou uma mulher samaritana ali para pegar a água da fonte, e então Jesus pediu água para ela. Porém, ela estranhou, porque ela achou estranho, tanto que na Bíblia fala: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ela achou estranho que Jesus havia pedido água para ela, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus falou para ela, vamos ler no versículo 10 até o versículo 15. Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
E então a mulher achou que Jesus estava falando da água viva da fonte, mas Jesus estava falando dele. Tanto que aqui no versículo 13 e no versículo 14, Jesus fala: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornarás a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus já estava falando: quem beber da água, a água que a gente sempre bebe, né? Voltará a ter sede. Porém, quem beber da água que Jesus lhe der, não terá mais sede. E então aqui no versículo 16, 17 e 18, vamos ler aqui para a gente depois ir estudando esses 3 versículos. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus já sabia que aquela mulher não tinha marido, porém ele queria escutar da boca dela. E é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente acha que Deus já sabe de tudo da gente, Jesus já sabe tudo o que acontece na nossa vida. Só que a gente precisa abrir a nossa boca, abrir o nosso coração para falar com Deus, falar tudo o que está acontecendo na nossa vida, falar para Deus. Ele quer escutar o que a gente tem para falar para Ele. Jesus já sabe o que acontece na nossa vida. Só que a gente também tem que abrir a nossa boca, abrir o nosso coração para falar para Ele o que está acontecendo na nossa vida, seja algo bom ou ruim. Então agora vamos ler a verdadeira adoração, do versículo 19 ao 30. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E então a mulher já sabia que o Messias estava por vir, porém ela não sabia que Jesus era o Messias. Então, quando ela soube que Jesus era o Messias, ela foi logo chamar os homens para saberem se realmente Jesus era o Messias. E o que Jesus queria dizer quando falou adorar ao Pai em espírito e em verdade? Ele queria dizer que era para os verdadeiros adoradores de Deus adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar verdadeiramente, com o coração aberto. E não adorar somente quando você está precisando de um milagre, quando você está passando por uma dificuldade tremenda na sua vida. E depois, quando você recebe a sua bênção que você tanto clamou a Deus, vira as costas para Deus e não reconhece mais a Deus. É para você adorar a Deus quando você estiver passando por uma dificuldade, precisando de um milagre na sua vida, e quando você também estiver na abundância. Então, é isso que Jesus queria dizer: adore ao Pai em espírito e em verdade, com o coração aberto, seja verdadeiro, adore a Deus. Bom, vamos ler agora a ceifa e os ceifeiros, do versículo 31 ao versículo 38. Neste ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ei ao porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifear o que não semeastes.
outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. E então Jesus estava falando sobre realizar a obra de quem o enviou. E quem o enviou? Deus. Então ele estava falando sobre realizar a obra que Deus havia o enviado. E então, muitas das vezes a gente se pega fazendo algo que é para a obra de Deus, só que a gente se pega fazendo algo para ganhar um mérito, para ficar ali agradando outras pessoas. A gente faz as coisas para que as outras pessoas achem lindo. A gente faz algo muito lindo para o pastor, para o irmãozinho ali, e esquecemos que a gente estamos fazendo para Deus. Ou então a gente faz um trabalho meia boca e esquecemos que estamos fazendo aquilo para Deus, aquela obra é para Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça com excelência, porque a obra é para Deus. E não para a pessoa que está ali ao seu lado, seja ela quem for. Temos que sempre lembrar todos os dias que é sobre Ele e não sobre nós. Todos os dias a gente pede para que Deus use a gente para levar a mensagem dele, não é mesmo? E aí quando Deus nos usa para levar, achamos que é sobre nós, mas não é sobre nós. É sobre Ele, que Ele cresça e eu e você diminua. Deus te enviou para fazer a obra dele, que Ele cresça e eu e você diminua. Que toda honra e glória seja dada a Ele. Bom, então agora vamos ler Muitos samaritanos creem em Jesus, do versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que vos cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E então os samaritanos eles passaram a crer em Jesus através do testemunho daquela mulher. Porém, depois que Jesus ficou 2 dias ali, outros samaritanos passaram a crer em Jesus pela sua palavra. E então, depois, os samaritanos falaram para a mulher o seguinte: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, depois que eles escutaram sobre a palavra de Jesus e sobre Jesus, eles passaram a crer em Jesus verdadeiramente. E então, vamos ler agora, Jesus volta a Galileia. Passado 2 dias partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. E então, quando Jesus chegou na Galileia, ele foi recebido pelos galileus que viram as coisas que Jesus havia feito em Jerusalém, por ocasião da festa que eles também tinham comparecido. Bom, então agora vamos ler a cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que está à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a tua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir a Judeia para a Galileia. E então Jesus voltou para Caná da Galileia, que foi ali que ele transformou a água para o vinho. E ali havia um oficial que o seu filho estava doente em Cafarnaum. E então, quando ele soube que Jesus estava vindo, ele foi de encontro com Jesus para pedir para Jesus que curasse seu filho que estava à morte. E então, quando Jesus fala: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra.
Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E então, quando Jesus falou que o filho dele vive, ele creu em Jesus e partiu. E então o oficial e toda a sua casa creu em Jesus. E então, quando ele descia, ele veio de encontro com ele os seus servos e falou para ele que o seu filho vivia. E então ele perguntou para os seus servos qual foi o horário, em que momento que ele melhorou. E aqui na palavra de Deus fala assim, no versículo 52. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram-lhe: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então foi nesse mesmo momento em que Jesus falou que o filho dele vive, foi na hora que o filho dele viveu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do estudo, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui. Vou deixar o meu arroba do meu Insta e do meu TikTok aqui, tá bom? Aqui no box de informações. E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez por vocês assistirem até aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo estudo. Tchau!